Você saberia dizer quem são os influenciadores mais populares entre os jovens brasileiros? A pesquisa Influenciadores, Jovens e Política na América Latina, de 2024, revela que não há uma resposta única, e sim centenas. O estudo, feito em parceria com o Internet Lab, ouviu 350 jovens de 16 a 24 anos no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. Num universo de apenas 100 jovens entrevistados no Brasil, 701 nomes diferentes de influenciadores foram citados. Quase 3/4 desses nomes foram lembrados uma única vez. É a pulverização total de um mercado que cresce sem parar, conectado a nichos cada vez mais específicos. A lista dos mais citados inclui grandes celebridades da internet, como Virgínia Fonseca, mencionada por 30% dos entrevistados, além de nomes como Carlinhos Maia, Neymar, Felipe Neto, Whindersson Nunes e Mari Maria. A pesquisa revela um ecossistema ultra-segmentado, onde influenciadores nativos digitais disputam espaço com figuras do esporte, da música, da TV e até com políticos. Mas o que leva alguém a seguir um perfil? E mais, como essa conexão interfere nas escolhas, nas opiniões e até nas atitudes políticas dos jovens? No BDF Entrevista de hoje, recebemos a cientista política Camila Rocha, uma das responsáveis por essa pesquisa inédita, para uma conversa sobre juventude, influência digital e política na América Latina. Olá, eu sou Luana Ibelli e é um prazer ter você aqui com a gente para mais um BDF Entrevista. A nossa convidada de hoje é Camila Rocha e ela vem para falar com a gente sobre os resultados dessa pesquisa chamada Influenciadores, Jovens e Política na América Latina. Sempre um prazer te receber aqui no Brasil de Fato, Camila. Então vamos lá, essa pesquisa mostra uma pulverização muito grande, né, Camila, sobre como esses jovens acessam a internet, sobre todos os influenciadores que acabam moldando aí muita da personalidade, da cultura, da política desses jovens. Então queria que você falasse um pouquinho como essa pulverização acaba dizendo, né, o que isso diz sobre a forma como esses jovens se conectam e se informam na internet. Bom, então, na verdade, a gente ficou muito surpresas, né, com o resultado da pesquisa, porque a gente imaginava que ia ter uma pulverização, mas não que essa pulverização fosse ser tão grande assim, né? Então, como vocês mostraram nos dados, a gente viu que a maior parte dos jovens que a gente entrevistou, eles citaram os influenciadores apenas uma vez, né? Então, essa ideia, às vezes, que as pessoas acham que não, na verdade, você tem, né, uma hegemonia de grandes influenciadores, né, esses influenciadores com milhões e milhões de seguidores, não é verdadeira, assim. Então, as pessoas seguem muitos perfis que têm menos seguidores e de diferentes nichos. Então, vinham nomes que a gente, assim, nunca tinha ouvido falar, sabe? Pessoas que, assim, estão completamente fora, não aparecem em nenhum outro tipo de mídia, em nenhum outro lugar, e só apareceram na pesquisa mesmo. A gente realmente só ficou sabendo pela pesquisa. Então, é uma coisa interessante porque mostra, na verdade, como o nível de segmentação, né, que tem essa esfera dos influenciadores, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina também. Então, quer dizer, como que é uma arena ali realmente tem uma população muito diversa mesmo. É interessante, eu acho que muita gente já viveu a experiência, talvez você já tenha vivido, Camila, de você ouvir falar de um nome de alguém na internet, aí você entra no perfil da pessoa e ela tem 3 milhões de seguidores, você nunca ouviu falar no nome dessa pessoa. É interessante que isso mostra pra gente justamente isso que você falou, né, dessa pulverização, dessa segmentação. E aí eu aproveito para perguntar sobre a questão dos formadores de opinião. Antes a gente tinha grandes formadores de opinião, grandes nomes, e agora a gente tem tanto esses que têm milhões de seguidores, como também micro-influenciadores que também acabam moldando ali as suas bolhas. Quais as consequências disso? Pois esse é um fenômeno interessante porque até, sei lá, essa indústria, né, que a gente chama, na verdade, de uma indústria de influência, né, dos influenciadores, ela realmente tomar corpo, né, tomar volume, os principais intelectuais e mediadores, né, de conhecimento, e aqui eu estou usando até os termos de um sociólogo, que é o Renato Ortiz, que escreveu um livro
né, justamente sobre influência, esses dois grupos, eles tinham, um certo sentido, um monopólio, né, sobre as formas de você transmitir conhecimento na esfera pública. E, num certo sentido, né, a internet, os blogs, depois as redes sociais foram quebrando isso, e eu sinto que a gente chegou num outro patamar com a indústria da influência, né, e o tamanho que essa indústria da influência vem tomando, assim, né, não só no Brasil, mas em outros países. Então, o que acaba acontecendo é que você tem pessoas que, vamos dizer assim, elas começam vendendo produtos, muitas vezes, né, no seu perfil, e elas acabam percebendo que para você fidelizar, vamos dizer assim, né, converter mais seguidores, você vender ideias pode ser muito mais proveitoso, porque num certo sentido você está já vendendo a sua personalidade ali, né? Então a sua identidade política ou as ideias que você defende, elas também vão fazer parte da sua personalidade. E isso vai criar uma conexão muito maior com os seus seguidores. Né? Agora, diferente de intelectuais e de outros tipos de mediadores simbólicos, a maior parte dos influenciadores, vamos dizer assim, eles provam o seu valor com o número de seguidores que eles têm. Né? E isso, inclusive, é um dos dados da pesquisa. Quer dizer, os jovens, eles de fato tendem a valorizar influenciadores que têm um grande número de seguidores. Agora, isso é só um dado quantitativo, né? Não quer dizer nada sobre se aquela pessoa realmente tem um conhecimento, né, necessário sobre aquilo que ela está falando ou não, se ela tem experiência, se ela tem, né, enfim, algum tipo de certificação ou não. Então, é o número de seguidores que acaba validando a opinião daquela pessoa. Pois é, e aí nesse sentido de número de seguidores, aparecem entre os mais citados, né, alguns nomes como Virgínia Fonseca, Neymar, Felipe Neto e muitos outros. O que mais te chama a atenção nesses nomes que mais apareceram, Camila? Então, acho que tem também um resultado da pesquisa, né? A gente diferenciou, na verdade, dois tipos desses influenciadores que realmente têm mais seguidores, né? Que são macro-influenciadores. Você tem, por um lado, um influenciador que ele é uma celebridade, ou seja, ele já é uma celebridade, e aí, além disso, ele também é reconhecido como influenciador porque ele tem um perfil na rede social, né? Seja no Instagram, TikTok, Discord, enfim. Então, por exemplo, o Neymar é um caso, né, nesse sentido, assim, que já é, né, um jogador muito conhecido, muito famoso, e aí tem um perfil na rede social. Agora, o ponto é, a fama dele vem pelo trabalho que ele desempenha, certo? De ser jogador de futebol, de ser um esportista. Agora, existem influenciadores que são nativos digitais, e esse é o caso da Virgínia Fonseca. Quer dizer, que ela realmente se tornou conhecida, se tornou famosa por ser influenciadora. Quer dizer, ela não tinha nenhum trabalho, nenhuma celebridade, nenhuma fama anterior, né? Ela não é atriz, ela não é cantora, ela não é, né, não tem liderança em nenhum campo. Ela se tornou conhecida simplesmente por ser influenciadora. Então, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí muitas pessoas consideram isso como trabalho. O trabalho dela seria como criadora de conteúdo digital, né? Então, acho que essa é a grande diferença. O que leva uma pessoa a seguir um perfil? Vocês conseguem ter alguma noção do que é, né? O que leva ali o jovem a olhar aquele perfil e decidir que vai seguir? Você já deu algumas pistas, né? Número de seguidores, mas enfim, queria te ouvir mais sobre isso. Sim. Então, tem vários manuais de marketing, né, voltado inclusive para esse campo de influenciadores, que vão ali dizer uma série de regras, né, de formas de você se comportar para você conseguir cativar uma audiência, fidelizar uma audiência e tudo mais. Tem várias dicas que são muito, vamos dizer assim, similares com o que a indústria do marketing já faz há algumas décadas, mas eu acho que o que dá para falar, que é mais específico realmente dos influenciadores, e que aí, por exemplo, é diferente das celebridades, né? Se a gente for pensar em atrizes, em jogadoras de futebol, cantoras, etc., é que os influenciadores eles precisam ter uma presença online muito grande, né? Então eles precisam postar com uma constância né, bastante grande para justamente não perder a conexão
com os seguidores, porque o ponto é, a celebridade, ela não precisa dos seguidores que ela tem na rede para continuar sendo uma celebridade ou para desempenhar o trabalho que ela desempenha, enfim. Agora, os influenciadores, eles precisam dos seguidores, né? Eles precisam estar em constante comunicação com esses seguidores. E aí, quando eu falo eles, né, claro, pode ser o próprio influenciador ou pode ser, obviamente, a equipe do influenciador, se ele, né, tiver já um tamanho que faz com que ele tenha uma equipe. Mas o ponto é esse, quer dizer, a pessoa precisa estar sempre ali produzindo conteúdo e, inclusive, dependendo do tipo de influenciador, por exemplo, acontece alguma coisa, né, no nicho de atuação dele, sai alguma notícia, alguma coisa, ele precisa correr para responder aquilo quanto antes, né, para chegar na frente, vamos dizer assim, e também já criar aquela conexão com a audiência, meio que se aproveitar do momento, né? E é uma coisa que uma celebridade também não tem necessidade, a não ser que ela queira crescer nas redes, né? Mas os influenciadores é isso, o comportamento deles é todo moldado pensando em como crescer nas redes, né, o mais rápido possível, enfim, fidelizar o maior número de pessoas possível, como converter o número de seguidores e o engajamento em recursos financeiros. Então, todas as atividades desse influenciador vão ser feitas pensando especificamente nisso, né? Inclusive porque, vamos dizer assim, essa arena dos influenciadores, ela é muito análoga ao mercado, né? Eles são vendedores, eles estão ali vendendo coisas, né? Então, acaba que a personalidade deles é muito importante. Então, o que os jovens também falam muito é isso, tal fulano parece autêntico, tal fulano parece mais verdadeiro, né? Isso é uma das coisas que, na verdade, mais aproximam as pessoas dos influenciadores, porque elas querem sentir que o influenciador é acessível, diferente da celebridade. Neymar não vai ser acessível para ninguém, agora o influenciador ele tem que ser acessível. Mesmo que seja apenas na aparência, né? Porque se a gente for pensar num super influenciador com 3 milhões de seguidores, talvez ele não seja tão acessível, mas a forma como ele se vende importa muito, que é justamente isso que você está falando, né, Camila? E aí, nesse sentido, essa sensação, né, de vulnerabilidade e autenticidade, ela passa muita credibilidade para o público. O que isso diz também sobre como esses jovens estão com esse momento, né? O momento que os jovens da atualidade, esses jovens que vocês pesquisaram, estão vivendo, né? O que isso diz sobre as experiências e as expectativas que atravessam a juventude de hoje? Olha, para a gente pensar, né, nessas expectativas, em como que os jovens de hoje estão vendo o mundo, é muito importante a gente levar em consideração o impacto que a pandemia teve na juventude, né? Isso não só no Brasil, mas em outros países também. Então, não é à toa que foi justamente com a pandemia que o mercado de influenciadores ele teve um boom, assim, ele cresceu muito, se diversificou muito durante a pandemia. E por quê? Porque as pessoas, né, passaram a ficar em casa, né, muitas pessoas passaram, inclusive, a ter questões relacionadas a distúrbios como ansiedade, depressão, enfim, uma série de questões, né, relacionadas a você ficar enclausurado, ficar sozinho. Então, muitas pessoas buscaram justamente um refúgio, né, e essa era a palavra que muitos jovens que a gente entrevistou usavam, buscar esse refúgio na internet, especificamente nos influenciadores. E por que nos influenciadores? Porque justamente os influenciadores, como eles, né, procuravam manter esse laço, essa conexão com os seguidores, durante a pandemia, muitos apareciam, né, para os seguidores na casa deles, falando da pandemia, falando que eles, né, ou não estavam se sentindo bem, ou tinham tido um dia ruim, enfim, o que eles faziam para passar o tempo. Então, isso foi, vamos dizer assim, fortalecendo ainda mais essa conexão, essa percepção de que aquela pessoa é parecida com você. E não é à toa que foi, inclusive, na pandemia, que influenciadores começaram a falar muito mais de saúde mental, de autocuidado, de cuidado com o corpo, então exercício físico, né? Porque as pessoas estavam dentro de casa, muitas pessoas ganharam peso. Então, e não é à toa que esses temas acabaram, inclusive, se tornando nichos muito grandes, né, para os influenciadores hoje. Foi muito em virtude da pandemia. Então, hoje, os jovens, eles têm, comparando com as gerações anteriores, né, os jovens,
eles têm muito mais receio, por exemplo, de sair de casa. Eles pensam muito mais, bom, por exemplo, se eu posso assistir alguma coisa online, para que eu vou me deslocar até o lugar e gastar dinheiro, gastar meu tempo e ficar no trânsito, né, principalmente metrópoles. Então, eles preferem assistir os conteúdos online. Enfim, até no campo religioso, se a gente for pensar em influenciadores religiosos, tem um pesquisador que fala, por exemplo, que muitas pessoas passaram a preferir, em vez de ir no culto, assistir influenciadores religiosos, sabe? Então, acho que é bem, bem essa dinâmica. Uma mudança cultural grande, né, Camila? Se a gente for pensar que foi um período curto, assim, 2 anos, muito intenso e que teve impactos gigantescos aí até hoje na forma como a gente se comporta. Agora, tem uma coisa interessante que vocês trazem na pesquisa que passa um pouco por tudo isso que você tem falado, que é essa sensação da ausência de intermediários, que é mais uma sensação, né? Influenciadores, muitos deles têm equipes, também tem uma grande estrutura, mas também é vendido como, olha, a gente está aqui muito próximo, também a gente assiste ele aqui, né, num celular, muito próximo da gente. Então é uma sensação de proximidade tão grande. Nesse sentido, Camila, como a gente entende esse vínculo e qual o impacto de um vínculo tão próximo ou da sensação de proximidade em como a gente consome aquele conteúdo, em como a gente se conecta, né, com esses conteúdos? Pois é, essa sensação de proximidade, ela acaba criando um vínculo que ele é um vínculo muito emocional. Então, e isso é interessante porque entrevistando os jovens, eles falavam muito disso, assim. Então, quer dizer, ou você realmente se identifica muito e gosta muito de um influenciador, você, né, várias vezes falava, a fulana é mãe como eu sou, ou, né, tal pessoa tem uma vida que eu gostaria de ter, né? Isso também mexe muito com sonhos, com as aspirações, mas ao mesmo tempo, se acontece uma quebra no vínculo, né? Então a pessoa fala alguma coisa que você discorda muito, ou adota uma postura também que você vê que parece que a pessoa está agindo de má fé ou que está enganando as pessoas. Quando você tem essa quebra do vínculo, você gera uma reação extremamente negativa, de ódio mesmo. Então, era interessante porque quando a gente perguntava para os jovens, assim, olha, o que você acha de negativo, né, nisso de ser influenciador, o que mais vinha era isso, o que eles chamam de hate, né, que é ódio. Então, é isso, de levar esse ódio dos seguidores seria uma coisa que justamente afetaria a própria saúde mental dos influenciadores. E é interessante porque a gente também entrevistou influenciadores, né, para essa pesquisa, e eles falavam justamente a mesma coisa. Quer dizer, que uma coisa ruim de ser criador de conteúdo, né, nas palavras deles, era justamente essa exaustão né, do ódio das pessoas, de você ter que ficar online sempre, né, sempre criando conteúdo novo e ainda por luxo ser vítima, né, da raiva alheia, assim. E é interessante pensar nisso porque, ao mesmo tempo, ser influenciador virou uma meta de vida de muitos jovens. Isso também aparece na pesquisa, Camila. Queria que você comentasse um pouco isso e o que isso diz sobre as perspectivas também da juventude de hoje. Sim, era interessante porque muitos jovens associam ainda hoje o trabalho de influenciador como um trabalho, vamos dizer assim, que ele daria um retorno financeiro fácil, né? Então, é tipo um dinheiro fácil. E eles falavam muito assim: você trabalha com aquilo que você gosta, então você tem algum hobby, né? Alguma coisa que você curte fazer, e aí você transforma aquilo no seu trabalho, você vai lá, grava, sei lá, um vídeo por dia, e é isso, né? Sua vida tá. Só que, na verdade, como você bem falou, a gente sabe que, né, não é assim que funciona. Muitos, né, para os influenciadores realmente se destacarem, ainda mais hoje com a competição que existe, você realmente precisa ter uma produção muito, muito boa, né? E eu não digo nem só de recursos técnicos, vamos dizer assim, mas pensando no roteiro, né? Pensando no planejamento do que você vai falar, de como você vai falar, enfim, uma série de coisas que você precisa pensar e fazer Vou chamar o VT. e até estudar. Então, não é uma coisa tão simples assim, tão trivial, né? Mas é isso, na aparência acaba ficando muito atrativo.
Bom, Camila, agora eu quero mergulhar na dimensão política que a pesquisa traz, que é muito interessante. As redes sociais há muito tempo deixaram de ser um lugar só de diversão. Hoje elas também são um campo de disputa de afetos, ideias e, por que não dizer, das eleições. As redes sociais deixaram de ser apenas um espaço de entretenimento. Entre jovens de 16 a 24 anos, elas são também palco de formação política e não só de opinião, mas de atitude. Cerca de 40% dos entrevistados na Argentina, Brasil e Chile já se manifestaram publicamente sobre eleições nas redes. E para 1/3 desses jovens, discutir política online é essencial. Mas o tipo de conteúdo importa. Posts políticos incidentais, inseridos no meio de outros assuntos, costumam ser melhor recebidos do que aqueles com tom panfletário. A pesquisa revela também um fenômeno crescente: o uso estratégico das redes por líderes políticos de diferentes campos ideológicos. À direita, nomes como Javier Milei na Argentina e Jair Bolsonaro no Brasil dominam o TikTok com memes, lives e ataques à imprensa tradicional. À esquerda, Gustavo Petro na Colômbia e Cláudia Sheinbaum no México usam as redes para dialogar com a base, divulgar ações de governo e responder diretamente aos seguidores. Essas estratégias criam uma sensação de proximidade e autenticidade e já moldam o rumo das campanhas eleitorais na região. No Brasil, esse cenário é atravessado por uma fadiga política. Muitos jovens evitam falar sobre o assunto por medo de conflito e associam a polarização tanto a Bolsonaro quanto a Lula. Enquanto isso, influenciadores como Virgínia Fonseca e Paulo Musi seguem moldando o discurso jovem com valores conservadores ou de empreendedorismo. Em meio a algoritmos, influenciadores e políticos em campanha permanente, o que ainda significa se posicionar politicamente nas redes? E qual o impacto disso para a democracia? Pois é, como a gente viu, olha só, cerca de 40% dos jovens no Brasil, Argentina e Chile já se manifestaram politicamente, né, se manifestaram publicamente sobre eleições, um número considerável. E aí, Camila, te pergunto, né, o que isso diz sobre o lugar da política no cotidiano desse público? Pois é, a política, na verdade, ela acaba, né, como foi dito, aparecendo de forma muito mais incidental, né? O que isso quer dizer? Que você tá ali, né, passando o seu feed, tá dando uma olhada ali no TikTok, né, nos vídeos, e aí, de repente, vem um vídeo sobre política. De repente, né, assim, eu digo de repente porque realmente não é, né, um conteúdo que você necessariamente consumia, às vezes não é um político que você conhecia, mas aquilo, principalmente no TikTok, isso acontece muito, né? Os jovens falavam muito disso pra gente. Olha, eu estava ali vendo os meus vídeos, de repente aparecia um vídeo do Bukele, né? Nayib Bukele, de El Salvador, do presidente de El Salvador. Ou aparecia um vídeo do Milei, né? Então, não é nem que a pessoa ela era, por exemplo, de direita, ou ela tinha, sei lá, uma afinidade com ideias, né, liberais, enfim, alguma coisa desse tipo. Não, aquele conteúdo simplesmente aparecia ali porque a gente sabe, né, como o algoritmo funciona, que tem também patrocínio, tudo mais. Então, os jovens falavam muito disso pra gente, assim, que na verdade eles não precisavam buscar esse conteúdo sobre política para esse conteúdo aparecer. Então, acho que isso diz muito sobre como que a política está aparecendo, né, nas redes sociais para esses jovens. Quer dizer, no fundo, quem tem um maior poder, né, de espalhar esses conteúdos acaba realmente chegando em mais gente. E uma coisa muito que a gente ficou muito impressionadas era como, por exemplo, políticos como Javier Milei e o Nayib Bukele, eles eram conhecidos, né, com exceção do Brasil por conta da língua, mas de todos os outros países latino-americanos com os quais a gente, né, falou com jovens. Assim. Então, um jovem da Colômbia sabia quem era o Milei, um jovem do México sabia quem era o Bukele e sabia em detalhes, assim, sabe? A pessoa nem precisava ser de direita para saber. E isso foi uma coisa muito chocante para a gente, porque a gente viu realmente o poder, né, que essas ferramentas da indústria da influência têm. Pois é, e isso já é debatido, né, sobre a influência, sobre os meios que a própria extrema-direita tem, os veículos onde isso está circulando, né, as grandes empresas de mídia, os grandes conglomerados das redes digitais, as big techs, elas têm um alinhamento com a extrema-direita. Você acha que isso está relacionado com essa
aparição incidental desses conteúdos para pessoas que às vezes não estão necessariamente dentro desse alinhamento ideológico. Certamente, eu acho que tem tanto uma questão da lógica dos próprios algoritmos, né, que com o tempo vai se modificando, e muitas vezes essa lógica, né, para os próprios influenciadores, ela é opaca. Quando a gente entrevistou os influenciadores, né, aqui no Brasil, eles mesmos falavam que às vezes o algoritmo mudava e eles tinham que correr atrás para entender como que estava funcionando, né? Então, eu acho que quando você tem um domínio maior de como os algoritmos funcionam, isso ajuda muito você a disseminar conteúdo e, claro, se você tem uma estrutura, né? Se você tem recursos financeiros para, vamos dizer, mover essa estrutura e chegar em mais gente, né? Você investe nisso, aí, claro, o seu impacto vai ser muito maior. Então, eu penso que muitos desses políticos, né, de extrema-direita, eles têm todas essas coisas para além de um aprendizado, né, que eles trocam entre eles, assim. Isso que também é importante dizer, né, que eles têm eventos, têm momentos de troca entre eles do que funciona e do que não funciona, sabe? Você falou dos conteúdos incidentais e a pesquisa traz esse contraponto de conteúdos incidentais que são melhor recebidos do que aqueles tidos como panfletários. Queria que você explicasse para a gente a diferença desses dois tipos de conteúdos e o que isso implica para quem está fazendo comunicação política nas redes hoje. Uhum. Então, quando a gente está falando realmente de influenciadores nativos digitais, né? Então, por exemplo, né, a Virgínia Fonseca, o que acontece? Para a maioria dos influenciadores, não é bom ser muito explícito em relação, por exemplo, a qual político você apoia ou a qual, né, liderança você está mais próximo, porque isso justamente pode, né, afastar mais seguidores. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que esses influenciadores eles vão dar outros indicativos né, que revelam, vamos dizer assim, a preferência política deles. Então, por exemplo, um influenciador que fala muito, como a própria Virgínia, né? A gente fez ali uma nuvem de palavras dela, né? A partir dos conteúdos que ela produz, e saiu ali Deus, família, enfim, uma série de palavras que estão muito mais associadas, né, com a direita, né, com ideias de direita do que com ideias de esquerda. Então, não necessariamente ela precisa falar, olha, votei em tal candidato, mas às vezes só por ela gravar determinados conteúdos, né, que, vamos dizer, estejam mais próximos do universo simbólico desse candidato, ela já está sinalizando, né, a proximidade dela com esse campo. Tem um outro dado interessante também para a gente discutir, Camila, que é o seguinte: 40% dos brasileiros dizem preferir conversar sobre política pessoalmente. O que explica isso? Principalmente se a gente considerar que as interações online, elas estão muito presentes na nossa vida, até para desabafos, né? Coisas íntimas. Por que não política? Pois é, eu acho que isso acontece principalmente no Brasil, né? Porque se a gente for pensar, o período, inclusive, de pandemia, ele coincidiu com um período né, de radicalização política muito grande no país e que ainda tá em processo, mas na pandemia isso ficou especialmente agudo, assim. Então as pessoas ficavam né, dentro de casa e aí muitas vezes você tinha, né, elas iam para a internet e as pessoas estavam brigando ali, estavam discutindo e às vezes dentro de casa, inclusive também. Então o que acontece é que hoje as pessoas se sentem muito mais pisando em ovos, assim. Então eu acho que entre postar alguma coisa nas redes sociais e falar presencialmente com alguém, as pessoas acabam preferindo falar presencialmente porque pelo menos você está conseguindo ver a pessoa, está conseguindo ver as reações que a pessoa está tendo, né, as reações inclusive físicas, corporais mesmo, né, da pessoa, aquilo que você está falando. E aí, de repente, você pode moderar, você pode. Fora que na internet as pessoas tem realmente muita violência, muitos xingamentos, muito, né, o que as pessoas chamam de lacrar, né? Então, isso são coisas que dificilmente você vai fazer
quando você está ali numa interação face a face, né? Quer dizer, falar um palavrão, xingar, ser violento, né? As pessoas acabam sendo mais cuidadosas, né? Quando estão face a face. Bom, é fato que no meio de tudo isso, como a gente mostrou também, os políticos estão muito presentes nas redes sociais, também buscando misturar, né, essa figura empática, próxima das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias e como você analisa a atuação dos políticos de direita em relação aos políticos de esquerda, pensando nesse âmbito mesmo de América Latina, Camila. Uhum. Olha, é interessante, por exemplo, que às vezes, né, as pessoas justamente associam muito, né, o uso das redes sociais, dessas ferramentas de influenciadores ao campo da extrema-direita, mas isso não quer dizer que a gente, né, não tenha, vamos dizer assim, casos de êxito, né, ou de sucesso no campo da esquerda, principalmente na América Latina. Então, como foi dito anteriormente, né, a própria Cláudia Sheinbaum, né, que é a atual presidente do México, é uma liderança que usa muito bem as redes, né? Inclusive os próprios jovens falavam isso. O próprio Gabriel Boric, né, no Chile, também é alguém que usa muito bem as redes sociais, inclusive, né, ele é um político mais jovem, até tem né, acho que tem uma questão aí geracional. Então, eu acho que, na verdade, assim, tem toda uma forma com a qual você interage nas redes sociais que ela realmente é diferenciada, né? Então, por exemplo, a proximidade que você está da câmera, como que você está olhando, a roupa que você está usando. Então, tudo isso interfere. Quanto mais formal e mais distante for o conteúdo, menos as pessoas vão se identificar, né? Então, eu acho que parece que são coisas, são detalhes, mas tudo isso influi na forma com que as pessoas vão perceber aquilo. Então, o conteúdo político, ele tem que ser, ao mesmo tempo, muito informativo, quer dizer, você tem que passar informações em um curtíssimo período de tempo, e ele tem que ser extremamente acessível, muito mais acessível do que era no passado, né? Então, essas coisas fazem muita diferença mesmo. E aí, em todo esse ambiente complexo de políticos, todo mundo convivendo, é interessante notar também, né, Camila, que a gente tem políticos, tem influenciadores, tem, enfim, formadores de opinião, tem também diferentes tipos de conteúdo. Então, a gente tem os sites de jornalismo convivendo com os sites de fofoca, todos eles usando uma linguagem muito parecida. Então, como que essa convivência tão próxima, né, de diferentes formatos, diferentes objetivos também influencia na formação desses jovens e como eles percebem todas essas informações, né, em termos de credibilidade, de como isso está afetando essa juventude? Pois essa é uma coisa interessante, porque até um dado da pesquisa, né, a gente pergunta justamente sobre alguns perfis, né, específicos, assim, né, perfis, por exemplo, não só jornalísticos mesmo, né, e aí tanto jornalismo que a gente chama de mainstream, né, o jornalismo, então, sei lá, veículos tradicionais, como veículos alternativos de mídia, e a gente também perguntou sobre perfis, que a gente pode falar, enfim, de fofoca, né? De choquei, fofoquei, tipo o Google Gloss. E aí o que a gente achou muito interessante foi como que, assim, as pessoas acessavam realmente muitos conteúdos, inclusive conteúdos de política, por meio desses perfis de fofoca. Às vezes tanto quanto um veículo de mídia tradicional. Né? Então, eu acho que isso dá bem a tônica, assim, né? É óbvio que isso, num certo sentido, sempre existiu. Se a gente for pensar, né, que a pessoa que faz a coluna de um jornal mainstream, né, uma coluna, entre aspas, de fofoca, né, que fala de famosos, mas também fala de políticos, né, porque os políticos também produzem material de fofoca, né, vamos dizer assim, então a namorada né, do deputado tal, fez tal coisa, não sei o quê, a amante do fulano, né? Então, tem esse tipo de coisa. Sempre teve. Agora, eu acho que o ponto é que nas redes sociais isso acaba ganhando uma outra dimensão, assim, sabe? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de diferenciar mesmo o que são, né, veículos, vamos dizer assim, que têm uma credibilidade jornalística daqueles que não têm, né? Então, acho que isso é uma coisa importante.
E que até explica por que que fake news virou uma coisa tão fundamental quando a gente debate a política hoje em dia, né, Camila? Exatamente, porque é interessante, porque assim, teve até uma pesquisa recente que eu tive acesso, foi feita em uma série de países, e muitas vezes os jovens falam assim, ah, não, quem cai em fake news é gente, né, mais velha, é gente que não sabe, não entende direito, né, como funcionam as redes sociais. E o que essa pesquisa mostrava, ela foi feita em muitos países, é que isso não era verdade. Quer dizer, esse mito, né, de que os mais velhos não saberiam, né, discernir e tal, ele não é realmente um mito. Assim, os jovens também caem em fake news, né? Então, acho que isso é uma coisa importante a ser dita, assim, que no limite é, praticamente qualquer pessoa, né, pode ver alguma coisa, achar que aquilo é verdade e na verdade não é. Então, quer dizer, tem várias, vamos dizer assim, vários formatos, né, de você difundir alguma coisa, várias formas de você difundir alguma coisa que não é verdade. E nem todos esses formatos são, vamos dizer assim, tão toscos assim, sabe? Então, realmente, muita gente pode ser enganada. E nesse contexto, dá para a gente esperar um debate aprofundado sobre política nas redes sociais? Como você avalia isso, tendo em vista as descobertas dessa pesquisa? Olha, aí eu te diria, eu acho que muita gente iria responder que, né, os debates das redes sociais eles são necessariamente mais superficiais, mas eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que, inclusive, tem conteúdos que são muito bons, de qualidade, sendo produzidos, inclusive por pessoas que são jornalistas, são professores, né, são pessoas que realmente têm né, uma expertise naquilo que estão falando. Então, eu acho que é possível, sim, produzir bons conteúdos, bons debates, as pessoas conseguirem, sim, ter acesso, inclusive, né, a discussões que antes eram pouco acessíveis. Claro, tem uma série de questões, uma série de desafios em relação a isso, tem, mas eu acho que o principal avanço é que as redes sociais, elas de fato ajudam a democratizar o acesso das pessoas, né, a determinados debates. Então, acho que isso é realmente muito positivo. Agora, se expressar politicamente nas redes tem impactos diferentes, dependendo de quem fala, de onde vem, né? Do contexto ali da pessoa. Vocês passaram de alguma forma por isso na pesquisa, ou a pesquisa ajuda também a gente a entender quais são os custos, né, para esses jovens, sejam concretos ou simbólicos, e como eles lidam também com essa complexidade dentro desse ambiente digital? Olha, sim, inclusive tem uma pesquisa que foi feita por uma plataforma que chama YouPix, né, sobre influenciadores, e que mostrou que, na verdade, os conteúdos mais consumidos são conteúdos de influenciadores que são homens, são brancos, são, vamos dizer assim, de classe média ou de classe alta. Então, quer dizer, num certo sentido, os influenciadores mais consumidos, eles acabam retratando, né, a realidade do próprio país, né, em que as mulheres negras, pessoas, né, mais pobres têm muito mais dificuldade de estar presentes na esfera pública, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E, e é também interessante uma coisa que, por exemplo, a gente está falando de política, né? Que nas pesquisas que eu venho, né, observando, assim, que outras pessoas vêm conduzindo, parece que a audiência de lideranças políticas e de influenciadores que falam sobre política, ela também tende a ser muito mais masculina do que, enfim, do que feminina. Então, acho isso um dado realmente muito, muito interessante, porque, de novo, num certo sentido, né, retrata o que a gente vive na sociedade, quer dizer, das mulheres acabarem se distanciando, né, de falar sobre política, vamos dizer assim, de uma forma mais tradicional e, de repente, preferindo falar sobre política de uma forma menos tradicional e que, de alguma forma, tenha mais a ver com o cotidiano delas, né? E aqui vou falar, por exemplo, sobre feminismo. Então, feminismo é uma coisa que é uma pauta muito, muito popular entre as mulheres, mas que muitas vezes é transmitida
não de uma forma, vamos dizer assim, acadêmica, sabe? Mas de uma forma muito mais ligada a comportamento, entretenimento, né? Então é uma maquiadora falando sobre alguma coisa. Então é diferente de um militante político, né? Falando ali, né? Como ele provavelmente falaria, sei lá, se tivesse uma reunião de partido, sabe? Então acho que essas diferenças são coisas bem interessantes, assim. Agora, pensando em tudo isso, Camila, qual que é o principal desafio para que essa relação entre jovens, política, redes sociais fortaleçam os processos democráticos aqui na região da América Latina, ao invés de enfraquecer, como a gente observou, né, nos últimos anos? Olha, eu acho que tem, né, muitas regulações mesmo a serem feitas ainda, né, quer dizer, muita gente, né, vem discutindo isso nos últimos anos, né, como que você pode regular as plataformas, regular a atividade das pessoas, de influenciadores na internet e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios da nossa época. E eu acho que também passa muito, por exemplo, em campanhas, né, por conseguir responsabilizar políticos, né, ou pessoas que estejam fazendo, né, um mau uso das redes, que estejam, enfim, espalhando fake news ou, enfim, fazendo algum tipo de prática, né, nociva nas redes sociais. Eu acho que esse tipo de responsabilização também é muito importante, porque uma vez que você responsabiliza de forma justa, né, alguém, e isso aparece na esfera pública, não só você desencoraja outras pessoas a fazer coisas, né, que não são boas para a democracia, mas aquilo também aparece para a população, falando, né? Então, assim, as pessoas falam, tá vendo? Realmente isso não é uma prática boa, né? Inclusive foi punida. Então, acho que esse tipo de responsabilização é muito importante. O discurso de extrema-direita ele parece muito bem sucedido nas redes, como a gente vem discutindo há um tempo, tanto aqui na entrevista quanto especialistas que falam disso. Você mesma, né, Camila, fala bastante sobre o tema. Aqui no Brasil, principalmente, isso é muito visível. Isso se repete em outros países também da América Latina? Também se repete em outros países. Eu acho que, inclusive, tem, né, como eu disse antes, vamos dizer, vários espaços, vários fóruns, né, em que essas pessoas se comunicam, que elas trocam, né, vamos dizer, saberes, experiências, né, o que funciona, o que não funciona. Então, você tem circuitos, né, que eles são internacionais, num certo sentido, e isso faz com que, inclusive, as pessoas usem táticas, né, parecidas, assim, você fala, olha, isso aqui não é parecido com, né, então, se a gente for pensar, vou dar um exemplo, assim, né, o Donald Trump tem o boné, né, do Make America Great Again. E o Pablo Marçal, o que ele fazia? Também adotou o boné na campanha política dele, né? Então, você tem essas estratégias, assim, né, que esse repertório que circula, inclusive o Brasil já exportou algumas coisas para os Estados Unidos, não é só uma coisa de via mão única, assim, sabe? Como que a esquerda pode disputar esse campo? E aí, já pensando numa perspectiva da gente encerrar, né, a nossa conversa, existe esperança também para essa visão mais progressista? E você mesmo trouxe uma visão positiva, né, de que as redes sociais elas podem sim democratizar o conhecimento, elas podem ser sim um campo de batalha. E pensando nessa perspectiva de esquerda, a gente tem alguns resultados até positivos bem recentes, né, discussões que estão ganhando as redes. Então, queria te ouvir sobre isso. Tem. Na verdade, eu sou razoavelmente otimista em relação ao potencial enfim, de pessoas, né, no campo das esquerdas, ou mesmo que são progressistas, de conseguir, né, atuar de uma forma, enfim, que impacte realmente, né, mais pessoas, que impacte o debate público. Eu acho que nos últimos anos a gente, né, vem acompanhando, assim, o surgimento, inclusive, de novos influenciadores de esquerda que vem crescendo, né? Não só o número de seguidores, mas que tem um engajamento bastante importante, que vem fomentando debates bastante importantes. E eu acho que uma coisa que é importante também de ser dita é que, claro, tem, né, como você mesmo disse, né, o quem diz, como diz, né, toda essa parte retórica ela é muito importante, mas o conteúdo
ele também é essencial. Então, à medida que a esquerda, né, ou o campo progressista, passa a ter um programa comum, então pontos em comum de defesa, de mobilização, e que realmente faz sentido para as pessoas, faz sentido para o cotidiano das pessoas, né? Então, se a gente for pensar, né, agora recentemente, taxação dos super ricos, taxação das bets, escala 6x1, essas pautas são pautas que de fato mobilizam, né, as pessoas, porque dialogam com o cotidiano delas, dialogam, né, com como elas veem o mundo e tudo mais. Então, sim, tem muito potencial, sim. Eu acho que é aprender, né, com o que dá certo e ir melhorando. Tá bem, Camila, muito obrigada por essa conversa, parabéns pela pesquisa, ajudou bastante a gente a entender esse contexto, né, em constante mudança, também muito desafiador, mas também muito promissor. Obrigada pela conversa, até uma próxima. Obrigada. Bom, e esse foi o nosso BDF Entrevista. Aproveito para te lembrar que sempre tem programa novo de segunda a sexta às 7 da noite, tanto no YouTube do Brasil de Fato quanto na Rede TVT. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!